A matemática do dia a dia. D'Ambrosio diz: a preocupação maior no ensino da matemática está em levar ao conhecimento do aluno uma série de algoritmos, fórmulas e símbolos, sem que fique explícito para que servem, onde serão usados e como serão usados. Não há, pois, uma preocupação maior de integrar os conteúdos matemáticos com outras áreas do conhecimento. Então, meio que assim, na escola, a matemática é uma ciência ensinada em um momento definido por alguém de maior competência. Já na vida, a matemática é parte da atividade de um sujeito que compra, que vende, que mede, que encomenda peças de madeira, que constrói paredes, que joga, né? Então, na aula de matemática, as crianças fazem conta para acertar, para ganhar boas notas, para agradar a professor, o professor, né, os pais, ou seja, para passar de ano, né? Na vida cotidiana, essas crianças elas fazem contas para pagar, para dar troco, para convencer um freguês, né? Então a pessoa utiliza a matemática no dia a dia para fazer escolhas, certo? E então, diante da matemática ser utilizada com tanta frequência no cotidiano, podemos pensar: o que fazer na escola se constatar que as crianças sabem mais matemática fora da sala de aula? Para isso, precisamos começar a entender de forma específica quais as dificuldades que essa criança está tendo de aprendizagem em matemática, né? E quais são as sugestões, né, em pesquisas, né, para superá-las. Dificuldades em matemática. Nós vamos aqui falar um pouquinho dessas dificuldades, vamos iniciar com essas três dificuldades. Primeiro, a dificuldade de ansiedade e medo de fracassar dos estudantes. Então, ansiedade e medo de fracassar dos estudantes pode ser consequência de atitudes transmitidas pelos próprios pais, também pelos professores, e da metodologia dos conteúdos muitas vezes inadequados, pode gerar essa ansiedade e esse medo, essa pressão para não fracassar, certo? Aí causa esse medo. A falta de motivação. A falta de motivação pode ter sua origem na relação dentro da família, né, com os estudos, né? Qual a relação que a família tem com os estudos? Será que ela dá essa importância mesmo aos estudos? Então, a falta de importância dada pelos pais ao conhecimento em si pode gerar essa falta de motivação. Também, na ligação da escola com castigos, né, ou com algum tipo de pressão, também pode gerar uma falta de motivação. Também questões emocionais, como a ansiedade e a agitação, podem ser, e também algum acontecimento novo também na vida do aluno pode gerar essa falta de motivação também. Temos também a ansiedade já exagerada, né? Quando a gente encontra um aluno com uma ansiedade exagerada, pode ser essa ansiedade pode ser causada pelos efeitos de medicamentos que interferem no ânimo do aluno, ou que causam problemas de memória, né, ou de concentração. Também a ansiedade exagerada pode estar ligada a problemas de maturação do sistema nervoso central. Então isso a gente precisa de ajuda para nós professores precisamos de ajuda para constatar isso, né? Se a gente percebe esse desvio em sala de aula. Também outra questão que pode provocar ansiedade exagerada são transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH. Todos esses fatores eles podem corroborar para o aluno apresentar dificuldades de aprendizagem em matemática, certo? Outras dificuldades de aprendizagem em matemática provocadas por alguns distúrbios, né? Vamos ver aqui alguns distúrbios que provocam essas dificuldades na área de matemática, no ensino, na aprendizagem em matemática. Primeiro distúrbio é distúrbio de memória auditiva, né? Esse distúrbio de memória auditiva, a criança ela não consegue ouvir os enunciados que eles são passados oralmente. Sendo assim, não conseguem guardar os fatos, o que lhe incapacita, por exemplo, a possibilidade de resolver problemas matemáticos.
Outra coisa também, né, que dentro de distúrbios de memória auditiva pode estar problema de reorganização auditiva. A criança reconhece o número quando ouve, mas tem dificuldade de lembrar do número com rapidez, certo? Os distúrbios de percepção visual. Os distúrbios de percepção visual, a criança pode trocar 6 por 9, né? A criança troca 6 pelo 9, ou 3 pelo 8, ou até mesmo 2 pelo 5. E por isso não consegue se lembrar da aparência, né, do número, e com isso ela vai ter dificuldades em realizar cálculos matemáticos. O terceiro distúrbio é o distúrbio de escrita, né? Esse distúrbio, as crianças com disgrafia têm dificuldade de escrever letras e número, né? Então ela tem essa dificuldade realmente na escrita. Também temos os distúrbios de leitura, né? Um distúrbio de leitura muito conhecido a gente está dentro da dislexia, né? Os disléxicos e outras crianças com distúrbios de leitura apresentam dificuldade em ler o enunciado do problema, mas podem fazer cálculos, né? Quando o problema é lido em voz alta, provavelmente esse aluno ele vai ter condições de efetuar os cálculos, certo? Ele tem dificuldade de leitura, certo? É bom lembrar, né, que os disléxicos podem ser excelentes matemáticos, tendo habilidade de visualização em 3 dimensões que os ajudam a assimilar conceitos, podendo resolver cálculos matemáticos mentalmente. Mesmo sem decompor o cálculo, ele consegue resolver mentalmente. Então, podem apresentar dificuldades na leitura do problema, mas não na interpretação. Ainda pensando sobre esse estudo, né, na matemática, é uma dificuldade que precisa ser identificada, entendida e trabalhada pelos professores em relação às crianças que a apresentam, que é a discalculia, diferente da dislexia, né? É a discalculia. Sabemos que se houver um diagnóstico precoce de discalculia, né, e uma intervenção coerente com esse diagnóstico, as crianças terão mais facilidade de obter sucesso em vencer essa dificuldade. E nós, professores, somos o primeiro a filtrar essa possibilidade da criança ter uma descalculia. Quem apresenta essa dificuldade cria confusão com os sinais matemáticos e possui dificuldades para fazer simples operações, o que pode estar ligado a um distúrbio neurológico. A falha de quem sofre de descalculia está na conexão dos neurônios localizados na parte superior do cérebro, área responsável, né, pelo reconhecimento dos símbolos. Não é uma doença, não é. Necessariamente é uma condição crônica, mas não é uma doença, certo?